Olá, estamos para mais um dia de gravação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Mas primeiro roda a vinheta. Olá, então, hoje mais um dia de gravação muito importante do nosso podcast. Primeiro agradecer a todos, que curtem, que compartilham, o nosso podcast aí Além dos 3 Dias, mostrando a nossa fé, mostrando nossos momentos de perseverança na fé na nossa igreja e como é bom ter esse movimento de cursilho conosco, né? Hoje, com a graça, eu, David Cruz, aqui apresentando, o Alex aí por trás das câmeras aí fazendo a parte técnica, e hoje com a graça de eu ter a minha amiga Lisiane lá da cidade de Luiz Alves, que veio conosco contar a sua história, a sua vida, a sua perseverança nesse movimento que a gente tanto ama, de Jesus Cristo, e além dos 3 dias, né? A gente fez e hoje também. Lisiane, seja bem-vinda, Obrigado por estar conosco nesse podcast, pelo seu sim. O intuito desse nosso podcast, explicando um pouquinho, eu sei que dá um nervosismo um pouquinho no começo, mas é assim uma conversa natural entre a gente contando a sua história, Sua história de vida, sua história do cursilho, como foi, como é hoje, O que o cursilho muda na nossa vida. Eu sei que a cidade de vocês lá é uma cidade muito atuante com jovens. Eu sei que você é uma moça muito querida na cidade, muito querida no nosso movimento, então por isso também o convite veio para você e a gente agradece. Então, em primeiro, eu queria que tu se apresentasse, Seu nome, quando fez o cursilho, Quem foi o seu padrinho? E aí depois eu vou fazer mais algumas perguntas nossas aí. Certo. Então, eu primeiramente agradeço o convite, de estar aqui. É sempre muito bom poder estar falando sobre o nosso movimento, E eu sou, então, Lisiane, da cidade de Luiz Alves. Fiz o meu cursilho em 2013. A minha madrinha foi a Vanessa, lá de Luiz Alves, minha amiga, desde a infância, e que me mostrou esse caminho aí de conversão, como a gente costuma falar, e que eu sigo até hoje e não quero abandonar também. Lisiane, vamos lá. Então, quando eu costumo, no começo da nossa conversa, eu quero pensar assim, quero que você pense comigo assim, Elisiane lá menina, lá de infância, lá adolescente, lá naquela época lá, e relembre assim para nós, Porque eu gosto de explorar nas pessoas assim como ela, porque tem gente assim que já teve vivência de casa, o pai ia na missa, a mãe ia, mas tem gente que não. Não, eu não tinha nada de igreja, não era muito mostrado para mim esse caminho, e depois eu aprendi. Então eu queria saber da sua vida assim antes do cursilho. Você já, dos seus pais, você já tinha uma vivência de igreja, você já frequentava, ou você foi que nem eu falo assim, só fez o crisma, depois saiu, depois a vida chamou de volta. Não, desde criança, sim, a gente foi educado aí, todo domingo, a mãe chamava, vamos, celebração e tal, mas ela era aquela coisa automática, assim, Era a rotina ter que ir na igreja, não tinha, assim, para mim, muito intuito, muito significado na época, Aí fiz catequese, tudo certinho, aí, como tu falou, chega a crisma, a gente dá aquela afastada, Até porque naquela época Luiz Alves tinha um divisor muito grande, assim, quando eu fiz o crisma, não tinha algo assim, que chamasse os jovens até para a gente permanecer. Claro que também a gente não procura buscar muito, Sim. Mas também não tinha, assim, um grupo de jovens, assim, na época para a gente perseverar. Então, também, ia, enquanto a mãe era viva e coisa, levava a gente, fiz a crisma e dei aquela abandonada geral, assim, ia de vez em quando, achava, precisa ir numa missa, daí, por que precisava, A gente não entendia, mas ia porque achava que lá no coração da gente precisava aliviar, precisava estar lá, E aí, depois do cursilho, é que daí eu voltei para os trilhos, como diz a... E o cursilho em si, ele entra na sua vida, tipo assim, que idade? Você tem mais irmãos, né? Isso, Tem mais irmãos, né? Mas em que idade ele entra na sua vida, assim, e o que ele faz nesse momento? Em que momento você passa, ou está passando naquela fase, que todo mundo tem uma fase, assim, daí a gente fala assim que recebe o chamado, recebi, o chamado veio justo nessa hora que eu estava passando, e aí eu fui chamada e entrei. Então, em que momento você estava, que a Vanessa fez o convite, e como foi isso lá dentro daí? Como foi
E o que momento que tu diz, eu precisava estar aqui, foi este momento que me virou a chave. Eu vim, assim, de uma caminhada bem de rebeldia, bem, assim, eu tinha perdido a minha mãe muito nova, então segui sem essa base, né? E o pai, né, da forma dele, dando amor, dando carinho, mas faltava, assim, aquele direcionamento de mãe, então eu sempre fui uma menina que gostei muito de festa, de curtir, então eu tava numa fase, assim, muito, assim, de curtição, só das coisas mundanas, né, e perdendo a minha essência, né. Aí, em 2012, um ano antes do meu cursilho, eu perdi a minha irmã. Que foi um momento, assim, bem difícil para nossa família, né. Ela deixou 3 crianças, e aí caiu a responsabilidade, né. E aí, um era bebê, ia fazer 5 meses, uma criança de 10 anos, aí uma menina já de 3 anos que era criada já pela minha tia. E aí vem a responsabilidade, vem todos os questionamentos, por quê? Por que Deus? E por que tu fez isso comigo? E me rebeldia, não conseguia entender. Não entendia por que eu ia ter que assumir toda essa responsabilidade, né? Minha irmã era mãe solteira, então não tinha muita participação dos pais, né? Só o mais novo, então, mas os outros não. E aí, depois desse acontecimento, a Vanessa veio me fazer o convite. Na hora eu hesitei um pouquinho, eu disse, tu sabe que eu não sou mais muito de igreja, o que eu vou fazer lá? Aí vem toda aquela coisa, leva uma roupa que tu vai jogar vôlei, porque eu sempre muito ativa e correndo atrás de esporte e tudo mais. Ela quis me dar um, né, up para eu ir, né, para eu criar coragem, vamos dizer assim. E aí acabei aceitando, né, e lá dentro, daí eu vivi momentos, assim, que me tocaram muito, assim, que me fizeram entender o propósito. Por que até ali na minha vida tinha acontecido isso comigo, né? Foram, assim, alguns momentos marcantes. A gente teve lá uma conversa com um padre que me ajudou bastante, sabe? E isso ali, assim, foi que fez um divisor na minha vida, assim, para eu começar a entender novamente os trilhos, voltar um pouquinho mais para a igreja. Ainda não era tão atuante, não era tão forte isso em mim. Fui conseguindo isso depois até do cursilho, com as vivências, com as escolas, e depois participando, servindo, né? O retiro em si me ajudou muito, mas o que fez eu perseverar foi continuar na caminhada, não abandonar, sabe? Ficar ali depois do retiro, né? Não deixar. A Vanessa também não me deixou abandonar quando às vezes, hoje eu não vou, vamos, né? Então isso ali me fez perseverar e continuar. Que idade você tinha quando você fez cursinho? Eu tinha 23 anos. Ia fazer 23 naquele ano. Então, a história bonita aqui, com 23 anos acontece um fato marcante, né, na sua família. Meio que cai uma responsabilidade em cima de uma moça de 23 anos e ali aparece, logo no outro ano aparece o cursilho mostrando essa direção. É bonito também você falar da Vanessa que ela insistiu, né, nesse processo para você não desistir. Os padrinhos, eles têm muita, a gente fala no cursilho que os padrinhos têm muita é que nem o padrinho de vida, né? A gente fala, né? Quando vai fazer cursilho tem que ter um padrinho que nos apadrinha para nós fazermos isso. E é que nem na vida, né? O padrinho não pode fazer nós sair dos trilhos. Sempre dizer, o guia, né? O guia, vem, não desvia. E a perseverança que você falou, eu acho que é uma coisa interessante. E ontem, um outro podcast que a gente gravou, a gente falou isso. Porque conforme a gente se manter na caminhada, manter na fé, a gente vai se reconstruindo e vai curando situações. E aí você já está lá dentro, você falou que tem alguns momentos e continuou, e você falou assim, e aí eu continuei a servir. E o que é o servir para ti em um cursilho? Porque agora é já dentro, agora já passou essa fase inicial e você já estava servindo dentro de um cursilho. O que é isso para você? O que mexe aí no caso de servir? Para mim, assim, é ser um pouquinho de... Falar isso até é um pouquinho forte, mas é ser um pouquinho de Jesus na vida das outras pessoas. Porque como eu busquei
tá lá para me curar, as pessoas lá dentro também vão estar buscando, às vezes, muitas curas, muitos entendimentos de situações da vida. Então, quando eu tô lá dentro servindo, né, desde 2013 eu nunca deixei de servir, todos os anos eu tô lá, né, ou no jovem, no adulto, ou nos dois, e sempre é muito bom estar lá, assim, a sensação de ser um pouquinho de Jesus na vida das pessoas, assim, sabe? Porque ele teve a humildade de se dar por nós, né? E quem sou eu, né, no meio desse mundo? O que eu posso fazer, né? Eu, né, sendo filha de Deus, o que eu posso fazer nesse mundo para estar dando um pouquinho de conforto, de sabedoria, de entendimento para as pessoas? Então, independente da função que eu exerço lá dentro, eu sempre sinto assim que eu posso ser um clarão assim no fim do túnel para várias pessoas. E a gente sente isso de algumas pessoas lá dentro, assim, que a gente traz luz em determinados momentos do retiro para essas pessoas. Então, assim, às vezes até a gente cansa um pouco, se sobrecarrega, mas quando tá lá, vê assim as pessoas tendo essa, assim, te ver como um Jesus, como uma luz, como uma direção, é gratificante. Então a gente sempre vai servir com esse intuito, assim, de estar sendo acolhimento, assim, para a pessoa, de estar ali para o que der e vier, vamos dizer assim, às vezes para ouvir, né, para dar um abraço, né, de todos esses sentidos. É interessante, conforme a gente vai trabalhando na vida, né? Apesar que a gente atende em consultório também, mas o que é bonito eu juntar a experiência, eu vou falar para ti agora de uma forma assim, a experiência minha de consultório, às vezes, quando eu atendo, e a experiência, às vezes, de nós que já passamos por um retiro, quer ver? Todos nós temos as nossas dores, todas nós temos as nossas cruzes, que eu falo. E aí, às vezes, a gente não compreende quando a gente não tem uma espiritualidade, né? Às vezes eu atendo gente no consultório que as pessoas reclamam de um fardo que passaram na vida. Vamos falar o seu, né? O seu. Você teve uma perca, duas percas graves. Você teve uma perca de uma mãe, que não ter mãe às vezes faz a gente, né, não ter uma linha ou um carinho ou aquele processo. Sim. E depois logo foi uma irmã que ainda você ficou responsável por 3 filhos para ajudar a cuidar de 3 filhos, uma jovem de 23 anos, olha só. Onde você teria o início da sua vida e aí você teve que, frear um pouco para ajudar a família de volta, né? Olha o fardo que cai em cima de volta da pessoa. E por um primeiro momento, quando acontece uma tragédia, eu vejo fora, as pessoas levam isso como um fardo e já começa, você falou aí, já começa a questionar Deus. Por que agora que é a minha fase de viver, estou com o meu auge dos 20 e poucos anos, vai acontecer isso por quê comigo, né? E aí quando a pessoa tem a graça de já buscar um entendimento na fé ou na pessoa de Jesus Cristo, que saber que isso é uma missão para a gente, a nossa missão, ela sempre está em cima do nosso sofrimento, do que o fardo com que Deus nos trabalha em si. E aí, essa missão nossa, que além de for frear um pouco a minha juventude, ajudar a cuidar da minha família, só que de repente eu estou dentro de um movimento onde eu posso falar isso para outros jovens. Que pode ser que eles também perderam a mãe cedo e também estão numa fase de rebeldia. Pode ser que também antes de um tempo eles tenham assumido alguns compromissos antes da hora e deve ter se revoltado ou, né, assumir cuidar, né, de um sobrinho, de alguém por causa de alguma situação. E aí escuta um depoimento de uma moça que nem você e diz: "Meu, mas ela fez tudo isso e tem essa energia, ela é assim forte, ela é assim sorridente, alegre". Entende que isso é isso que você falou, a gente se torna a luz das pessoas. Então, assim, eu acho que o brilho do cursilho, ele tem isso nesse momento que a gente tem lá dentro. A gente compreende e depois no ato de servir é isso. E além disso, Lisiane, depois disso, claro, né, hoje, você falou que os meninos, eles já estão grandes já, né? Sim. Então, graças a Deus, a gente passa e vai aprendendo e não vai desistindo da caminhada. Tem altos e baixos. Volta para o sacrário, volta para a igreja e a gente vai perseverando. Mas além disso, é aí que vai além dos 3 dias, quando a Lisiane sai de lá, a Lisiane também é uma profissional, certo? Ela já era na época, vamos falar assim. Você trabalha com educação, né, professora? Isso,
E como a Lisiane daí tratou isso depois de um cursilho? Vamos falar, depois, além dos 3 dias, como é esse mundo, ou como você lida com isso hoje, assim, nesse teu processo de trabalho, né? Tanto ali, quanto, né, na sua outra formação, que você ainda é, né, personal, ainda ajuda nessas... Como é evangelizar ou estar nesses ambientes e isso para a Lisiane hoje? Quais as dificuldades, o que encontra? Eu estou dentro da escola já há 17 anos, né, dando aula, então eu tive momentos antes do cursilho dentro da escola e agora, né, no pós também ainda, né, continuando na caminhada. E o que mudou, assim, foi o meu eu, vamos dizer assim, de como tratar certas situações, né, com as crianças, apesar que hoje dentro da escola a gente tem que cuidar muito, assim, como fala de religião e tal, né, porém, como é que eu vou explicar? É uma nova forma de olhar, assim. Eu trabalho com adolescentes e hoje, assim, a gente percebe o quão é difícil trazer adolescentes, trazer jovens, assim, para a caminhada, né, dentro da igreja. Porém, hoje em Luiz Alves, nós temos o Padre Marcos, que vem trabalhando bastante nisso. Como eu falei, quando eu fiz da Crisma, eu me senti um pouquinho perdida, não sabia como me inserir novamente dentro da igreja e me perdi. Hoje nós temos lá as ancilas, os acólitos, então essa juventude está procurando mais, né, está participando da igreja, porém ainda a gente sente muita resistência. As coisas do mundo, a internet usada de forma incorreta, então afasta bastante os jovens, assim, dessa visão de mundo próximo a Deus. Então é uma caminhada, é uma jornada assim que ela é bem árdua e a gente tem que cuidar como lida com isso, porque a gente também, conforme fala com os adolescentes, eles levam tudo pro lado negativo. Ai, porque ela só quer me encher o saco, ai, porque ela é chata, né? Então tem que ter todo um malabarismo na forma de conversar com eles, na forma de tentar fazer esse alerta, assim, que existe outra vida além das telas, né? Além do mundo que eles estão hoje mais inseridos do que deveriam, né? E até assim, o convívio entre eles, né? A gente vê tanta atrocidade hoje dentro de escolas, né? E criança que volta para a escola atirando e, enfim, matando todo mundo que vê pela frente. E isso é um processo que eles não tiveram. Eu dou aula para crianças hoje que também fazem o crisma e depois às vezes não se inserem, porque às vezes a família não puxa, não tem aquele direcionamento. E isso preocupa bastante, porque está cada vez mais elevado o número assim de crianças que não têm esse propósito assim de seguir a Deus, de não, digamos, eles ficam sem direção, aí vê coisas absurdas que na cabeça deles, né, ainda é legal, aí sim vão me enxergar, porque eles têm muito isso hoje, que eles querem ser enxergados, né, eles querem ser vistos, e trabalhar essa parte hoje, assim, de educá-los, né, tanto seja na vida social, quanto assim na vida católica, é bem complicado, assim, é bem difícil. E hoje eu trabalho com a catequese de pais e a preparação do pré-catecumenato, e eles também relatam assim, por mais que eles tentam às vezes ser exemplo, não são todas as famílias relapsas, né? A gente tem que, né, levar em consideração as que lutam, mas eles também relatam assim como é difícil às vezes arrastar, vamos dizer assim, essa criança, esse adolescente para dentro da igreja. Alguns criam maturidade mais cedo, outros nem tanto. Eu vejo por mim, né? Como eu falei, eu tive que continuar, ter uma constância, porque senão eu teria me perdido novamente no caminho, né? E eles relatam, assim, como hoje é difícil trazer essa criança, assim, esse adolescente para estar vivendo a vida em comunidade, para estar se inserindo na igreja, para estar servindo, para estar se interessando em fazer uma leitura, ou sem aparecer nos ambãos, né? Às vezes pegar participar de uma liturgia, de uma pastoral, né, de coroinha, de acólito, então, assim, é uma barreira bem grande hoje, e a luta mais constante é contra o uso indevido da internet, né, não que não seja bom, veio para agregar, hoje em dia, a gente não vive mais sem, né, esse nosso
Como que eu posso... modernidade, Essa modernidade, isso, essa ajuda, né? Porém, ainda falta maturidade, assim, para eles saberem utilizar e levar isso para o caminho certo, né? Eles têm uma coisa na mão incrível, mas infelizmente ainda falta maturidade para saber usar e... Só que é uma coisa que a gente não pode largar a mão. É constante, porque se acomodar e largar essa criança, não vai se tornar um adulto que vai cultivar fé. Ele vai se perder já, e é muito fácil perder eles, é muito fácil. Ali, ainda que Luiz Alves é uma cidade, eu acho, uma cidade que tem poucas, não sei, né? Porque a gente vê poucas outras religiões ou outras situações lá. Mas vamos pensar a gente como profissional. Eu falo de empresas também que a gente lida. Então tem as pessoas de baixo que a gente serve, eu falo assim, que nem no seu caso, são as crianças, né? E aí a gente tem que puxar ele na fé e tem esse processo, que eu acho que os pais têm um peso muito forte ali, né? Só que para cima, vamos pensar para cima, a gente tem os nossos colegas de trabalho e tem as instituições. E aí eu faço uma pergunta para você, que é pergunta de cursilista, assim, como a gente consegue, ou como você vê tentando evangelizar nesses ambientes, né? Porque tem esses conflitos com os colegas, que é do mesmo nível a gente, e às vezes tem instituições acima, né? Eu falo, porque tem empresas que têm patrões, assim, né, que são gestores maiores que têm um segmento, né, cristão. Tem uns que não. Tem colegas de trabalho em si que têm esse fundamento na fé. Tem uns que não, acham tudo isso uma bobiça, uma palhaçada. Então, mas como que a Lisiane vê com isso nesse mundo, esse mundo escolar, esse mundo lá, como é que... Então, hoje, assim, até dou risada, vamos dizer assim, porque essas professoras que trabalham hoje comigo, essas profissionais, né, todo o pessoal envolvido na escola, eles ainda estão no processo de entender essa nova Lisiane, né, porque como eu falei, eu sempre gostei muito de festa, saía o final de semana inteiro, chegava segunda-feira na escola, assim, cansada, arrasada do final de semana, né, e com o meu novo processo ali de busca, né, por Deus e estar inserida no cursilho, às vezes a gente comenta coisas e eles, tu falando isso, sabe? Foi bem ainda, bem engraçado, porque eles ainda, por mais que eu estou já ali mais de 10 anos na caminhada do cursilho, eles ainda têm essa percepção de mim, como é difícil. E até cabe com o evangelho de hoje, eu vim ouvindo o evangelho, né? De como às vezes é difícil as pessoas entenderem nossas mudanças assim, né? De que, mas aquele lá vivia embalada e, né, e fazia tudo, e agora quer se pagar de santinho, né? Que não é difícil para que todos entendam a conversão. É difícil para que todos entendam, às vezes, a conversão, né? E hoje, dentro da escola, eu ainda tenho isso. Algumas já, né, perceberam a minha mudança e dizem, que legal que tu, né, tu estás inserida agora e tal. Mas ainda tem aquelas, meu Luiz, nem sabia que tu era catequista. Mas tu não gosta de baile? Eu disse, sim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa tem tempo para tudo, né? Então há essa mistura, né, de entender, vamos dizer assim, o meu jeito de ser, que o que eu sou aqui, eu sou, né, em qualquer lugar. Porém, há essa barreira, assim, às vezes, as pessoas me verem como uma pessoa, assim, que busca Deus também. Então, eu digo, é engraçado, mas no sentido de, assim, como a gente enfrenta certas situações no dia a dia, né? Aí, às vezes, acontece, a rotina desgasta, né? Sim. Às vezes eu tô lá meio estressada com algum aluno, falei mais alto e não sei o quê, e às vezes uma diz, Lise, mas tu não fez o cursilho? Liz, tu não veio de servir no cursilho agora? Tu já, tipo assim, parece que já perdeu o Espírito Santo, que eu tenho colegas cursilistas também, né? Eu brinco, eu disse, olha, com essas crianças, às vezes a gente perde até o Espírito Santo, se assusta. Mas daí, depois disso, realmente, não, a gente vai lá, se retira, acalma o coração, diz, não é isso que eu tô aqui para fazer. Então, como eu disse, é uma constância, a gente também se perde, a gente também perde a paciência, como diz o outro. Porém, hoje com o cursilho isso muda tudo, né? A gente entende
que, opa, agora é hora de eu me retirar, vou tomar uma água, deixo as coisas fluírem, depois eu volto, eu converso com a turma, né? Porque não é xingamentos e gritaria que Deus espera de mim. Eu tô com adolescentes, ele espera que eu seja calmaria, às vezes, e sustento, às vezes, na vida deles, que a gente não sabe o que aquela criança veio de casa passando, né? Então, hoje tenho essa maturidade, né? Mas na escola ainda é um pouquinho engraçado, assim, essas situações, mas eu venho mostrando, venho domando, assim, venho aparecendo mais nesse meu lado, né? Aí é interessante que às vezes chega, como as crianças, os menores, eu dou aula para os de 5 anos, também 6, 7, quando eles veem a gente na igreja, assim, eles chegam na segunda-feira, Pro, te vi na igreja. Eles não vêm dar oi, que eles têm vergonha. Mas eles ficam todos felizes que me viram na igreja. Ou quando eu vejo algum serviço de coroinha, coisinha, eu também dou parabéns para incentivar, né? Mas eles ficam todos felizes, assim, Pro, te vi na igreja. Daí tu vê assim que eles te veem como uma pessoa, uma referência, né? Sim. Que, até minha professora tá indo na igreja, então não quer dizer que só o pai e a mãe mandam, porque o pai e a mãe tem que mandar na gente, né? A professora também vai, a merendeira também vai, e eu vejo que isso faz diferença. Aí, às vezes, o amiguinho do lado, na igreja, a gente não vai na igreja, né? Daí, tipo, dá aquele baque, assim, aí eles se conversam entre eles, mas por que que não? Aí tu entra naquela conversa deles, naquele diálogo, aí tu, não, mas fala pro pai, é domingo de manhã, tá o horário, e aí eles vão, mas tu vê que alguns, infelizmente, não conseguem, né, conquistar. Mas a criança, ela tem esse poder de fazer a gente assim, olhar para dentro de si e se tocar de algumas coisas, né? Tipo, eu lembro quando meu sobrinho era pequeno também, às vezes vinha com algumas coisas da escola, porque eles têm muito assunto lá que a gente nem sonha. Então, quando eles vêm com uma ideia assim de, pai, mãe, eu queria ir na igreja que o meu amiguinho vai, eu penso que toca muitas famílias. Sim. Mas, infelizmente, alguns não têm essa resposta, né? Mas Você- hoje, dentro da escola, assim, eu tento trazer muito, assim, o que eu aprendi com o cursilho, assim, de eu parar para respirar, me acalmar, assim, porque as situações ali do dia a dia faz a gente perder a paciência. Eu acredito, imagina lidar com, sei lá, 20, 30, não sei quanto é uma sala de aula. E aí tem isso, porque daí tem pais também, né? Os pais também que a gente fala assim, né? É a situação que tem pensamentos diferentes. E aí é onde que tem essa dúvida entre as crianças, uma conversa com a outra, aí eu vou, mas eu não vou, então... E aí ali tem o professor que, querendo ou não, o professor, ele está meio período do dia, né? Ali ajudando a dar um direcionamento, a dar... Sim. E também tem que ter essa paciência. Mas esse caso que tu falou antes ali, das pessoas não entenderem, às vezes, a conversão, Jesus fala mesmo, né? Quando Jesus começa a fazer o milagre, sai e volta para a cidade dele, volta para a cidade dele mesmo, e aí ele quer fazer, daí pessoas que conheceram Jesus quando ele era adolescente, dizem, mas isso aí não era o filho do José, do carpinteiro? Que ele agora está dando uma de mestre aí, rabi, curando as pessoas? Sim. Então, assim, até próprio Jesus foi questionado, que as pessoas têm ainda aquela outra visão nossa e não entendem que um processo de conversão, ele vai além, né? É uma coisa mais interna. E outro detalhe, é isso que você falou. Ei, o que eu sou aqui, eu sou lá. Mudei. Uhum. Eu gosto ainda de baile, eu gosto ainda de estar no meio das crianças, eu estou indo lá e B, só que eu não mudei. Uhum. Eu só tenho um outro pensamento, só tenho uma outra direção nas tomadas de decisões. Peraí, até aqui eu posso, daqui para cá eu estou extrapolando. Peraí, até aqui sai dos meus valores, até aqui não. Antes a gente, né, não tinha, ia no impulso e não tinha essa... Essa é a palavra, assim, a gente vai reencontrando valores que a gente Isso. perde na adolescência. Não adianta, se a gente não tem um direcionamento, uma pessoa ali que puxa, que te faz, a gente perde mesmo, a gente perde os valores mesmo, sabe? E isso aconteceu, assim, comigo muito antes de fazer o cursilho, assim, de sair madrugada fora e não querer nem saber, sabe, de nada, e dane-se a casa, dane-se a família, tem uma festa com amigos, tem uma festa com a família, não, eu vou com os amigos, que eles me entendem, eles que me dão suporte, né, e muitas vezes, não, é errado às vezes pensar assim, porque
a família que está sempre ali, né? Amigos vão e vêm, a família não, né? Por mais que seja perrengue, que seja as cruzes, como tu falou antes, né? Mas é a família que é o suporte. E é legal quando a gente consegue entender isso cedo, né? Vamos falar. Você perdeu uma base de mãe é uma base que, querendo ou não, a mãe, as mulheres já têm isso de botar mais os filhos no caminho do que o pai. O pai já é meio pro outro lado, vamos falar assim, né? E aí tu já perdeu essa base. Então, se você não tivesse, como você falou, não tivesse encontrado, né, a Vanessa não tivesse dito, olha, acho que é por aqui. E você não tivesse sentido isso dentro, que aqui é o lugar mesmo. Porque quando a gente encontra, a gente dentro, opa, é aqui. Sim. Aí o mundo nos puxa. Vai uma direção que a gente vai para o mundo assim, é legal no primeiro. Mas quando a gente fica sozinho, tem uma falta. Oh, peraí, é aqui de volta. Então isso é interessante. E lá, de dar aula, a Lisiane também trabalha com outras pessoas na parte física aí, né? E nesses momentos, como é que é? Dá para evangelizar? Dá para... Conta um pouco aí a mais. Eu sei que a tua agenda é bem corrida lá. Sim, sim. Eu hoje, como personal, tenho poucas alunas, né? Não tem muitas, é só de manhã cedo que eu consigo estar fazendo essas aulas, né? E final da tarde, daí também com um grupo maior de mulheres, né? Como é que eu vou explicar? Como são poucas alunas e todas, assim, têm um direcionamento, assim, né, não se torna leve, vamos dizer, não se torna difícil, assim, estar falando sobre a vivência da igreja, estar buscando, né, eu até cobro um pouquinho de algumas alunas, assim, né, é feriado de Corpus Christi, vamos lá ajudar a fazer tapete, não, vou para... vamos, né? Você precisa procurar o teu bem-estar próximo a Deus, não sei o quê. Mas hoje eu tenho essa abertura de falar com elas, assim, sabe? É um processo. Não é com a aluna de um mês que tu vai chegar falando o que tu quer sobre religião. Então, primeiro tu percebe como é, né, a pessoa, tu vê se ela está inserida ou não, tu vai acompanhando. Hoje em dia, por rede social também, tu consegue acompanhar muito isso, né? Mas tem aberturas, eu tenho bastante abertura hoje para estar assim conversando com elas e até dando os meus exemplos. Esse final de semana eu vou para um retiro, vamos desmarcar aula hoje porque eu preciso ir para uma reunião. E elas assim entendem super bem isso, assim como o grupo da noite que eu trabalho também, né? É um grupo maior, mas já precisei algumas vezes trocar aula por causa de reunião de cursilho, e elas, que bom que tu tens isso. Algumas, eu também queria saber o que é esse cursilho. Elas têm interesse, né? E também perceberam essa minha mudança. O grupo de mulheres eu tenho há mais anos, né? Que alunas de personal às vezes acaba trocando ano a ano, né? É mais rotativo. Às vezes não tem tanta proximidade assim do pós, assim, de continuar, né, nessa conversa. Agora, elas ali do grupo, já tem há uns 7, 8 anos, sabe? Claro, também vai trocando, mas elas também percebem assim, Liz, como agora tu estás mais inserida, assim, não vai te encher de coisa, né? Tu já tem um monte de coisa para fazer. Não, mas, eu vou rezar por ti, porque, não, né? Quando eu falo que eu tenho retiro, alguma coisa assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu vou rezar por ti. Até falei para algumas de hoje, né? Que eu tava bem nervosa, bem ansiosa. Não, vai dar tudo certo. Que hora é? Daí, vou fazer uma oração por ti nesse horário, sabe? Que é uma comunidade muito católica, sabe? É uma comunidade forte, assim, lá onde eu trabalho. Então, a abertura é imensa, assim, pra gente estar falando e vivendo isso, sabe? Então, é bem tranquilo. Não encontro, assim, muralhas para ter que, aqui eu não posso falar sobre isso. Não, é bem tranquilo, bem... Claro, algumas são mais afastadas, a gente tenta dar aquele cutucãozinho, né? Aos poucos, né, buscando um feriado santo, vamos lá, em vez de hoje seria treino, como não é treino, vamos lá fazer aquela caminhada penitencial, tal dia, sabe? A gente vai por esse lado, né? Sim. Mas não é difícil, eu tenho abertura, assim, para estar falando e evangelizando nesses ambientes também, né? Porque às vezes a gente acha que... Às vezes a gente coloca empecilhos até, e quando a gente toca no assunto, vai se soltando, a gente vê que não, que é possível evangelizar em vários ambientes que a gente está assim. Isso é legal. Esse é um dos lemas nossos, né? Evangelizar ambientes. Sim. Ô, Lise,
E conforme, olha, você está passando a sua vida um pouquinho explicando, né? Tanto na escola quanto, né, com essas mulheres que você também faz esse trabalho. E você já se deu conta, você já deu um exemplo da igreja, que conforme a gente vai trabalhando com as pessoas, a gente vai se tornando uma liderança e uma referência. Sim. Então, você já se deu conta que daí, ainda mais quando a gente está levando, né, o nosso jeito de ser, de demonstrar a nossa fé, que nem você falou assim, daí as crianças em si olham você na missa, ou olham você lá e diz, meu, olha lá minha professora, olha lá. Então, isso também dá uma responsabilidade para a Sim. gente, né? E eu vou voltar um pouco nas escolas ali, ou no processo seu que trabalha com crianças, dos pais em si. Qual a dificuldade que você vê, às vezes, em uma conversa com um aluno, ou de um aluno conversando com outro? O que falta hoje nas famílias em si? Ou o que acontece hoje nesse meio que às vezes dificulta a criança a olhar com outros olhares esse caminho da fé? O que você sente isso? Assim, hoje eu carrego um pensamento comigo que talvez ele até não seja tão certo, mas a gente viu se degradando a convivência em família ao longo desses anos. Para mim, o que mais hoje em dia assim aperta o negócio é, talvez seja errado e forte que eu vou falar aqui, mas os pais eles querem ser muito amigos dos filhos. Isso eu não vejo com tanto bons olhos, porque o filho precisa ter limite, o filho precisa ter regras. E muitos pais querem ser amigo, querem ser legal, para o filho não se revoltar, para o filho não criar, às vezes, uma barreira, principalmente ali na idade da adolescência com os pais, eles tentam agradar de várias formas. E tem pai perdendo o pulso, sabe? Nesse negócio de querer ser amigo do filho. É criança, tipo assim, super nova, os pais já deixando pegar o carro para dar uma volta, até para ir para a escola, já tive aluno de 14 anos indo para a escola de carro, sabe? E tu vê que assim, que o pai deixa, não, vou deixar, vou ensinar para ele já ir aprendendo, mas não tem maturidade para isso ainda, sabe? E várias outras situações, assim, hoje tem uma manhã diferente na escola. Eu não quero ir, eu vou ficar dormindo. O pai deixa, não obriga a ir para a escola. É uma manhã de jogos, né, interclasses. Eu não quero ir. Não, então fica em casa hoje. Fica em casa, descansa, faz o servicinho para a mãe, sabe? O que não é errado, porém, tira as responsabilidades deles, Sim. que eles deveriam ter. E a frustração, assim, os pais hoje camuflam muito a vida fora para os filhos não ter frustrações. E isso é algo assim que vem pesando bastante na área da educação, sabe? A criança não pode mais receber um não, a criança não, se não é no momento que ela quer, ela já fecha a cara, já não quer mais conversar com ninguém, e isso vem pesando bastante, assim, né, na área da educação, assim, como eu como profissional, assim, olhando, sabe? E eu acho que tem valores que pai e mãe não podem deixar de ter. É que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Não, não é assim. Tu não teve, né? Eu vejo por mim, teve muitas coisas que eu só fiz depois dos 30. Por que que o meu sobrinho com 15 tem que fazer? Sabe? Por que que ele não pode esperar ter a idade certa, o próprio dinheiro, a própria maturidade para fazer? Por que que só porque eu sofri o meu filho, o meu sobrinho não pode sofrer? Isso é algo que eu acho hoje está muito pesado, assim, está muito difícil de lidar com certas situações. Às vezes acontece do pai vir fazer um discurso na escola, não, vou conversar porque está com nota baixa, ele só faz isso, mas daí chega em casa e diz, a professora reclamou de novo, mas, de novo, é a mesma coisa de sempre, né? Que eles ficam conversando demais, né? Uma entrega de boletim, isso é muito comum, sabe? A gente fala, explica, chega em casa, o pai solta a corda e diz, não, tá tudo certo, é a professora que já... Eles querem que vocês viram um espantalho dentro da sala e não fale, não ri, não conversa, e não é bem assim, né? A gente quer alunos atuantes, ativos, mas, digamos assim, tem hora para tudo, né? E hoje eu vejo que essa responsabilidade, assim, de pai e mãe, de cobrar do filho, está se perdendo bastante. Não generalizando, mas tem bastante, sabe? Você dá aula há quanto tempo já? 17 anos. 17 anos.
O que que você vê de mudança, vamos falar assim, é isso, aos 17 anos, lá no começo para agora? E tem muito da situação hoje dos alunos tentarem enfrentar professores lá? Sim, já tem. Não tanto como a gente vê às vezes em grandes cidades, Fala assim, por quê, que tem. digamos assim, de agressão, né, de agressividade, palavras agressivas. Mas, assim, a falta de respeito, o tu tá falando, eles viram as costas e saem, às vezes cochichar com o amiguinho uma coisinha do lado, sabe? Eles ainda não são tão aflorados assim, né, falar palavrões pra ti, na tua cara, isso ainda é mais difícil. Mas eles, assim, a falta de educação, de respeito já tem bastante, assim. E tu tá falando uma coisa, eles virar as costas e saírem, ou conversar com o amigo e deixar tu ali falando com as paredes. E a falta de respeito, assim, tá bem grande, bem grande. Eles, às vezes, acham que tu só tá ali porque tu tem que estar, ainda mais eu, assim, digamos que eu sou uma professora que tem a idade mais próxima deles, né? E, e assim, eles me vêem no jogo, também ajudo lá no futebol, na comunidade, né? Ajudo lá de técnica, então os mesmos alunos que eu dou aula, eu vejo final de semana no jogo, eu vejo na igreja, eu vejo, né? Então eles acham assim que às vezes até tu assim, não tem mais, às vezes perde um pouco aquela referência de respeito, ela é a professora. Até porque hoje a gente, professor, infelizmente não tem mais essa credibilidade toda também, né? Isso A é um gente perdeu a autoridade também, infelizmente. Essa é a pergunta, né? Vamos falar assim, por que que às vezes eu fiz essa pergunta? Porque em 16 anos, pensar assim, 16 anos para trás, naquela época tinha dentro da escola, eu acho que, me corrige, por favor, tinha o ensino religioso, ou se falava, hoje não tem mais, ou tem? Em Luiz Alves ainda tem. Ainda tem? Só que como é que eu vou dizer? É ensinado várias religiões, várias culturas, sabe? É bem abrangente, assim, é falado sobre tudo, porque a gente não pode Sim, focar uma numa restrita. só, né? Sim, Numa aí tá, restrita. tá certo. Então é bem amplo, assim, eu não estou muito por dentro do currículo, assim, né, dos temas abordados, mas no que eu acompanho é uma coisa muito ampla, assim, várias culturas, de várias regiões, de vários países, assim, é bem amplo, assim, e é uma vez por semana, então é uma aula, assim, que para eles é só tem que cumprir É. currículo. E por isso que temos que ter fé, não podemos parar e ser né, mostrar esse caminho aos jovens em si, para a gente não perder essa direção. Eles têm que ver em nós isso, né? E o cursilista é isso, né? Tem É o que... que eu digo, eu não perco a fé, assim, de que as crianças, os jovens um dia voltem a ver isso. É que é uma idade de falta de maturidade. Só que a gente precisa que os pais puxem um pouquinho mais, que eles também resgatem isso um pouquinho mais. É que é um ciclo, né? Às vezes o pai do pai não foi muito de igreja, daí o pai também não é, o filho também não vai ser. Mas eu vejo que alguém, essa pessoa até pode ser eu, alguém precisa chegar e quebrar esse ciclo, né? Sim. Aí eu tenho um vizinho que também os pais não eram muito de igreja e ele hoje está inserido e sempre com carona, pedindo ajuda, mas foi por ele, claro que depois de criar maturidade e se inserir na igreja, mesmo não tendo o apoio das famílias. Então alguém precisa quebrar esse ciclo. Sabe? E eu vejo que nós, cursilistas, nesse sentido, temos que agir. A gente tem que manter o nosso carisma, que é evangelizar os ambientes, né? E alguém precisa quebrar esse ciclo, alguém precisa trazer esse jovem, precisa trazer essa criança de volta. Porque se a gente se conformar, o conformismo só vai ladeira abaixo daí. E na família, o que a Lisiane é? Falar hoje, né? Olhando isso, agora eu vou voltar um pouquinho para a tua família em si. Toda essa caminhada e tudo que você fez de bem e passou por essas provações, o que você vê? Quais os olhares que ele tem, que os familiares têm sobre a Lisiane hoje? Hoje, assim, na minha família, na minha casa, eu vejo que eu sou um alicerce muito forte, assim, sabe? Porque hoje eu tenho um pai mais idoso, né? Que precisa de mim, meus 2 sobrinhos também moram comigo. Os irmãos moram perto, mas estão sempre em contato também, né? Mas eu vejo que hoje eu sou um alicerce bem forte. Só que eu ainda estou na luta de
como a gente sempre diz, evangelizar dentro de casa é o mais difícil, né? Eu tenho um irmão que fez o cursilho, se afastou. Eu tenho um pai que também já fez cursilho há muitos anos atrás. Que legal. E depois de todas as percas dele, ele ainda não conseguiu voltar para o caminho. Ele hoje, para frequentar uma igreja, é só uma data comemorativa, uma primeira comunhão, né? Quando eu fiz o cursilho, ele foi na igreja me esperar, isso ali me emocionou muito, que eu achava que jamais ele iria. E por mais que eu tente, é o mais difícil dentro da família, tu tá evangelizando, né? Mas eu não desisto, a gente tá sempre na luta, né? E hoje, assim, o pai não toma uma decisão se eu não tô junto. Seja preparar uma carne pro outro dia, que carne tu vai querer? Se pai, não tô em casa pro almoço, é vocês que estão, né? Vocês escolhem. Não, mas escolhe o que tu quer, sabe? Tudo eu tenho que ter uma opinião. Digamos que eu virei meio que a mãe da casa, né? Isso às vezes pesa, como tu falou, é uma das minhas cruzes hoje. Porém, eu não consigo me afastar disso também. Porque eu peguei para mim, vamos dizer assim. Hoje eu me vejo como a dona de casa, né? Como a mãe, como o alicerce ali da família. Então, o que eu perdi, eu quero que eles tenham, assim, sabe? Só que às vezes acontece coisas que a gente pena, a gente precisa ajoelhar, rezar, pedir, porque tem situações que é difícil, assim, sabe? Hoje, assim, com um pai afastado da igreja, que acha que eu sou a mãe da casa. Então, esse hoje é uma cruz para mim bem pesada, assim, que eu tenho que estar trabalhando muito, sabe? Eu até não costumo falar muito, né? Tô abrindo aqui, mas hoje é uma batalha, assim, bem grande, assim, essa parte dentro da minha casa. É esse preparo que às vezes a vida nos faz e a gente não... Você falou assim, ela é uma cruz, eu tenho uma cruz, ela é pesada, mas eu não consigo largar ela, é mais ou menos assim. Isso. Eu sei que eu vim para essa cruz, né? É o que Cristo Isso. fez, né? Ele se ajoelha e diz, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Daí, né, o Evangelho de Lucas diz que ele sua sangue, fica nervoso, aí ele volta, mas está bem, Pai. Então, não faça o que eu quero, mas faça a sua vontade. E para ter a glória, vamos falar assim, ele teve que carregar a cruz. Se não tem o Calvário, não tem a cruz. Não tem a glória depois, né? Então, assim, a gente... E eu imagino você, porque a sua história em si é a história de muitas pessoas, às vezes. Muitas meninas que assumem o papel de mãe em casa, quando, né, uma mãe passa por uma dificuldade. Eu vou dar alguns exemplos só para te entender. Às vezes tem umas meninas que a mãe, às vezes ela tem alguns problemas sérios de depressão. Sim. Imagina, né? Daí uma mãe cai num problema muito grave de depressão, que ela se afunda numa cama, em alguma situação. A menina de 14, 18 anos, ela acaba assumindo as responsabilidades de casa. Por amor. Essa é a palavra. E aí ela tem que crescer mais rápido e ajudar o pai, e ajudar a fazer a casa, porque a mãe em si está passando por uma dificuldade de saúde em si. Sim. Então, assim, isso acontece com muitas meninas. Sim? O seu caso foi um pouco mais além, né? Além da perca da irmã, você ainda teve que assumir dois ou três crianças. Hoje você falou que eles já são homens, já são homens, né? Então você também teve que se sacrificar muitas vezes o seu tempo para cuidar e gestar, mas isso é por amor, né? Então esse amor é um amor que você tem aí. E eu acredito que Deus, ele só dá a cruz para conforme a gente consegue carregar. Hoje você tem esse olhar bonito. Então, assim, uma moça de 35 anos, a gente conversou ainda nos bastidores, eu falei, Lise, agora tu tá na fase matura da vida, agora para frente a vida vai te mostrar um outro segmento em si, porque você teve aquela fase do Calvário, vamos falar assim, né? As crianças, os meninos já estão grandes, você continua a sua vida, seu pai, né, já ainda está com você, está bem. Então pode ser que agora a vida e você tem toda a sua história para acalmar os outros corações. Pode dizer, não, eu passei, eu sou ativa, eu sou essa moça bonita que anda para lá e para cá e faço, e é isso que vai fazer o seu brilho permanecer.
Então, que Deus abençoe e você sempre continue sendo assim. E eu falo, para sua família, para o seu pai, ele deve olhar para você com muito amor. Isso eu tenho certeza. Que se não fosse você, tu imagina, né? Como que ele ia Sim. se virar ou passar por se ele não tem esses teus braços fortes do lado dele. Assim. Então, para toda a sua família ter uma referência, para todos da sua comunidade, não perca esse brilho. Então, eu sei que o nosso tempo já está indo aí. Sim. Eu quero, sim, de coração te agradecer pela confiança de estar conosco. Não desista dessa fé e continue. A Simone sempre fala que quando vai no cursilho contigo lá, é alegria, gosta de estar do teu lado, tu vai lá para frente, tu anima as mulheres, às vezes, em alguns momentos, faz isso acontecer. Não perca esse brilho. Sim. Essa é a sua missão aqui. E eu digo que se não fosse o cursilho hoje, eu não ia ser mais essa pessoa. É muito do meus pés no chão, de continuar alegre, de continuar fazendo as minhas coisas, que eu também faço tudo. Eu arrumo tempo para fazer tudo que eu tenho vontade, vamos dizer assim, né? A gente consegue bem organizadinho, não precisa se afastar de Deus, não precisa se afastar da igreja, nada. Se organizar a vida, a gente consegue, a gente dá conta de tudo, do trabalho, da vida afetiva, da vida da religiosa, né? Mas sem o cursilho, sem conhecer as pessoas que eu conheci, que eu conheço, vou conhecer ainda, né? Do que fazem o cursilho, eu não teria conseguido. Eu sempre falo, assim, as pessoas elogiam parabéns pela tua garra. Eu disse, mas se não tivesse outras pessoas envolvidas, eu não ia conseguir. E dentro da igreja foi que eu consegui esse alicerce, que eu consegui essa base, né? Claro, sempre Jesus, mas junto com as pessoas que me fazem acreditar e fazem que a minha fé também permaneça. Então, sem o cursilho hoje, eu não ia estar aqui, não ia estar vivendo da forma que eu vivo hoje, assim, porque para mim realmente foi a base, assim, foi o que me curou, foi o que não me fez desistir. Obrigado. Então, para você, aqui já terminando, eu quero agradecer muito a Elisiane por ter vindo. Elisiane, obrigado. Espero que você goste desse nosso podcast de hoje. Para mim foi fantástico, muito, muito, muito bom. Você é uma moça muito querida lá e já falaram para nós, pede para a Liz vir, a Liz é fantástica. Eu agradeço. E você, jovem, ou você que passa, sei lá, ou passa e tem essa energia, escuta o que ela falou. Ela falou, para tudo dá para fazer. Ela é uma jovem de 35 anos que faz tudo. Ela dá aula, ela dá personal, ela vai à igreja, ela tem os momentos dela, ela não perca a essência. Ser cristão é isso, ser cristão é estar vivo. E estar vivo nos lugares. E assim, pegue o exemplo dessa moça, desse nosso podcast, para que a gente não perca a fé e continue na nossa caminhada. Liz, mais uma vez, obrigado por esse momento de estar conosco. Alex, obrigado por mais um lindo podcast. Mande um abraço a todo o nosso povo lá, de Luiz Alves, que a gente ama tanto lá também, nossos irmãos. Por último, Liz, eu quero te pedir uma coisa. Eu queria que você olhasse para essa câmera que eu tenho aqui, se uma pessoa, se uma jovem, uma professora ou né, um amigo lá da academia recebesse um convite para fazer um tal de cursilho, o que você falaria para ele, né? Deixe um recado para eles nessa câmera aqui ou para quem quer passar por essa experiência. Então, gente, assim, para quem for convidado, para quem tiver interesse em estar participando desse movimento, dessa grande família, que hoje para mim é uma grande família, não deixe de fazer o retiro, não deixe de participar, não deixe de ir atrás. Porque hoje, na minha vida, se não fosse encontrar essas pessoas, se não fosse encontrar esse movimento, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Jesus Cristo é o nosso guia, Ele é que está com a gente em todos os momentos da nossa vida, e se você recebeu o convite de conhecer profundamente esse Jesus que tanto nos ama, não perca a oportunidade, vai porque Ele é o alicerce e é Ele que vai nos acalmar, é Ele que vai estar com a gente em todos os momentos. Então, não perca a oportunidade, mais uma vez. Obrigado, Lizzy. Obrigado mais uma vez, Alex. Você de casa, curta, compartilhe, esteja conosco nas redes sociais. Espero que mais esse podcast ajude você a pensar, ajude você a agarrar mais força pela nossa fé, pela nossa igreja, né? E pelo nosso Jesus Cristo. Independente do nosso movimento, claro, a gente é do Movimento Cursilho, mas a nossa igreja ela tem várias portas. Procure uma delas, procure algum dos movimentos.
se inclua, faça algum retiro, seja ele qual for que for da nossa igreja, pense em si e vamos viver com fé e mudar esse mundo. Então, muito obrigado desde já e dê colores! Viva a vida!